Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com ABD. Meu nome é Ângela Villarrubia, eu sou jornalista e hoje eu vou conversar com a Sueli Garcia. Ela é professora e coordenadora do curso de Design de Interiores e Design de Produto da Belas Artes. Ela também é cofundadora da PO Box. Eu queria só lembrar que nessa semana encerram as inscrições para o ABD Design Awards. As inscrições vão até o próximo dia 20. Vocês podem ver as bases do concurso no site www.abddesignawards.com.br. Lembro que é um concurso exclusivo para o design de interiores. Bom dia, Sueli, como vai? Bom dia, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, a sala está cheia. Isso, que coisa boa, não? Olha Que só, bom. bastante gente, né? E vão entrar mais, logo só o comecinho. Sueli, diga para mim, ou diga para a gente, né, como é que começou essa sua pesquisa sobre imobiliário? Uma pesquisa ampla, vasta, você tem muitos conhecimentos sobre o tema. Começou com História da Arte, na verdade, como professora da Escola Carlos de Campos, né, que o professor Gétero me contratou, né? Todos estiveram na palestra dele anterior, né? Acho que foi semana passada ou retrasada, não Foi lembro. um pouquinho antes, mas enfim, ele esteve aqui no Café com a BD também. Foi muito Isso. bacana. Em 1988, tempo pra caramba. E ali, então, logo na sequência de História da Arte, foi História do Mobiliário. Então, o que me levou ao mobiliário foi pelo percurso de História da Arte. Muito bem. Então, você gostaria de começar essa sua apresentação mostrando para a gente essa história maravilhosa do mobiliário? Sim. Eu pretendo que não seja aula, tá, gente? Eu tenho vício da aula, mas a Ângela vai me controlando aqui, porque senão a minha família, às vezes a gente está conversando e eles pedem, por favor, dá para você conversar normal com a gente? Sem dar uma aula? Vou tentar, gente, vou tentar. É a força do hábito. Não, nós vamos fazer perguntas. Aliás, eu convido para vocês que estão participando pelo chat, vocês podem enviar perguntas, né? E dentro da medida do possível, nós passaremos para a Sueli. E pode interrompendo, tá? Fica à vontade, por favor. Obrigada. Senão a gente não flui a conversa, né? Bom, acho que já muito pequena a questão da percepção sempre foi muito aguçada, principalmente a visual, né? E o mobiliário hoje eu concluo que é um lugar onde eu consigo juntar todas as esferas do indivíduo, né? Mas eu penso que o processo criativo nem sempre é alguém que tem toda a liberdade de aprender. Ou eu já perguntei isso para alguns alunos, eles acham que pessoa criativa é aquela que o pai e a mãe deixam escrever na parede, fazer desenhos, né? Eu gosto disso, mas grande parte dos casos é escassez. É a escassez que te leva à criatividade, né? Então, e aí no percurso eu me envolvi com yoga e hoje eu consigo entender algumas características da minha personalidade. Isso para mim é muito importante, porque para eu conseguir lidar com o outro, eu preciso primeiro me conhecer, né? Então, eu descobri que eu sou o Vata, logo penso, né? Eu sou do universo etéreo, do pensamento, problemas para aterrar, né? Tem que comer muita batata para se aterrar. E tem uma lembrança que ninguém da minha família, evidentemente, né, não são loucos de nunca confirmarem, né? Pelo amor de Deus, você está louca, mas eu cresci com um pensamento, com uma lembrança de que no dia que eu nasci, caiu um pedaço da lua na cidade em que eu nasci. Ninguém nunca conseguiu comprovar, mas eu cresci com essa plena certeza que caiu um pedaço da lua quando eu nasci. E, gente, isso está imantado em mim, é uma coisa impressionante, né? Então, essa acho que foi uma das grandes lembranças que eu tenho, né, que se juntaram a outras, que explodiu a minha percepção com 12 anos de idade, quando eu aprendi datilografia. Isso explodiu de um jeito que eu dormia e sonhava datilografando. Hoje, quando as pessoas conversam comigo, dependendo, eu estou mexendo os dedos que eu estou datilografando a conversa. E depois, a próxima experiência foi com a Belas Artes, né? Quando eu entrei em contato com a Gestalt. Eu realmente sou gestaltiana. Semiótica, para mim, não faz o menor sentido, eu não sei nem explicar.
mas a Gestalt é realmente algo que dialoga muito, né, Sueli, em uma frase, você consegue explicar a Gestalt, a frase famosa da filosofia? Olha, a Gestalt é um meio de você educar o olhar. Isso sofreu críticas durante décadas, por ser talvez um meio em que você padronize o olhar, mas a Gestalt avançou e a gente entendeu que ela é complementada com a experiência do indivíduo, que ela é única. Logo, a maneira como eu trabalho com ela é de acordo com a minha vivência. É assim que eu Muito bem. entendo. Eu só queria, perdão, Sueli, eu não sou Mas, entrevistada, mas eu só queria complementar que é assim, você não é obrigada a colocar, mas enfim, que é famoso na Gestalt dizer que para se compreender as partes é preciso compreender o todo, né? sim, E aí, claro, para você compreender a sua própria experiência, que é o que você coloca, você também precisa compreender esse mundo mais geral, né? sim. Perdão de interromper. Imagina, por favor, me Muito bem, vamos interrompa. aqui prosseguir. História da arte, mais experiências visuais e corporais. Sim. Primeiro que foi o envolvimento com a fenomenologia. E se você olhar na base da fenomenologia, pelo menos do Merleau-Ponty, você vê claramente a Gestalt. Ela está lá presente, né? E isso, então, me levou para outras experiências em que eu entendi que colocar o corpo em estado de atenção e de experiência, as memórias sobrevivem de forma muito mais eficiente. E aí, então, eu tomei a liberdade de colocar o meu corpo à disposição de experiências, com espaço, com emoções, com outro nível que não fosse apenas nos livros, né? E essa é uma imagem que eu amo de paixão, o Kandinsky, quando ele vai para o norte, na Sibéria, e encontra uma tribo, e que ele fica chocado, o lado de fora invernal, branco, e do lado de dentro explodindo de cor. E aí que ele cria esse conceito de estar dentro da pintura que eu amei, né? E então optei pela cenografia, que foi a minha primeira experiência de entender quais são os elementos luminosos, os elementos que fazem com que eu fique impactada com o interior, que eu não consigo explicar em palavras o que provoca essas emoções. Isso foi o primeiro passo. Já em 2008, o Museu da Casa Brasileira me contratou para reescrever todas aquelas etiquetas dos móveis, para recontar a história do acervo deles. Foram mais de 500 peças que eu reescrevi a história de cada um, e revalidando referências, o que era francês, de origem francesa, inglesa, de influências. Foi um trabalho riquíssimo. E eu, depois de pensar sobre o corpo no espaço, eu precisava saber sobre o self. E aí, então, o meu doutorado foi nessa busca. Tem uma relação com moda, mas eu estava interessada em saber sobre a construção do self. O indivíduo livre, que tem repertório e se recria com consciência quantas vezes for necessário. E acabo num outro livro, que é Tendência, onde tem um artigo, o Oráculo Contemporâneo, que é o que eu trabalho hoje dentro da P.O. Box Design. Nós somos talvez um dos únicos birôs que trabalha com cultura brasileira, né? E aqui do lado, o meu grande ídolo, Ciro Del Nero, que foi meu professor de cenografia e foi alguém que disse, sei lá, acho que você não é muito boa de cenografia, mas você tem um humor impecável. Isso, para mim, fez a diferença, porque eu vejo hoje, na minha marca e no que eu faço, o humor. O humor, para mim, é coisa séria. É mais importante do que sexo. Para mim, o humor salva casamento, inclusive. Então, e nas viagens, eu fico querendo saber, além de apenas morar e ocupar o espaço e resolver problemas, em relação com o indivíduo, as suas histórias, sua cultura. E aí encontro o Hundertwasser, né, que foi um ativista, um grande arquiteto e artista vienense, onde ele faz esse mapinha aqui das 5 peles e as conexões delas, né? Então, a minha pele que tangencia o espaço, a arquitetura, o meio ambiente, a cultura,
aprendi muito com esse arquiteto a pensar em outras esferas mais íntimas e que não podem ser quantificadas e que estão atuando fortemente quando eu estou trabalhando com interiores, com espaço e mesmo com o mobiliário. O usuário está ausente, mas o móvel conta uma história. E George Agamben, diante disso tudo, me levou a aprender a dessacralizar para superar, o que me leva, então, a experiências sem limites, né? De viajar o mundo para conhecer culturas e novas maneiras de solucionar problemas. Então, aprender sobre outras culturas é ampliar minha criatividade e minhas saídas para soluções inusitadas. Então, passei para o design de produto, que foi um aprendizado bem minucioso, detalhista, e aqui eu descobri que na outra vida eu talvez tenha sido Sherlock Holmes, porque eu amo de paixão olhar os organismos, os detalhes e ir me aprofundando, né? E nessa toada aí de estudar o corpo e o espaço, eu passei pela história da moda desde 2004. Acidentalmente, alguém falou, nossa, você se dá bem com isso, você não quer desenvolver figurino? E eu acabei me envolvendo com fotografia, com cenografia, com figurino. Para mim, tudo isso são experiências para entender o indivíduo e, consequentemente, toda a cultura material que ele cria, que no meu caso é toda a coleção de mobiliário, né? E essa ampliação foi muito interessante, porque eu cheguei a ser professora de ergonomia, e quando eu fui para o yoga, que eu me formei professora de yoga, eu me aprofundei na biologia, e a biologia me levou para o biomimetismo, quer dizer, é um grande caldeirão que me leva, então, a entender imagens e a produzir novas imagens. Eu sou a rainha do PowerPoint. Então, eu crio efeitos especiais só no PowerPoint. Essa é a minha linguagem, a linguagem do meu escritório, que são essas colagens que eu amo de paixão. E eu tenho uma verdadeira obsessão por imagens e fazer leituras de imagens, e para recriá-las com liberdade. E nessa toada também de produto, interiores, mobiliário, a questão dos interiores domésticos, eu acho que é a minha grande fascinação, muito mais do que a área comercial, né? E criei, junto com a minha sócia, esse Cobogó Orvalho, que teve um prêmio, né, do Design Brasil, do Brasil Design Awards, e como design de interiores, talvez eu seja uma das poucas profissionais que tenha se envolvido com um projeto de urbanismo. O que a gente fez para a próxima reforma da Praça Benedito Calixto é trazer espaços de dentro da casa para a praça. Então, no futuro, quando vocês passearem pela praça, vocês vão encontrar ambientes parecendo uma sala de estar, uma sala de jantar. Então, a gente trouxe ambiente de dentro de casa para o miolo. Nós abrimos, o projeto é abrir o miolo da praça e colocar ali ambientes. E esse foi o meu percurso. Sueli, deixa eu só interromper você um pouquinho, já era bem o finalzinho para você começar aqui a parte referente a imobiliário, mas só para lembrar, você ganhou o concurso da Prefeitura de São Paulo para a reforma da Praça Benedito Calixto, só que ainda não começou a reforma por conta da pandemia, é isso? Exatamente. E é uma parceria da Prefeitura, mais algumas lojas. A proposta foi feita por várias lojas ao redor da praça. E elas é que estão captando esse valor da reforma junto à prefeitura, que é um dos interessados, né? Muito bem, obrigada. Nada. E aí, então, a gente tem esse túnel do tempo. Eu gosto muito de montar colagens como se estivesse no tempo, naquele lugar. É a minha máquina do tempo. E algumas soluções ao longo da história do mobiliário, elas superam algumas soluções contemporâneas. É de uma inteligência, mas não é uma superinteligência, é um conhecimento aprofundado do problema. Para mim,
quanto maior é eficiente a resposta, se eu tiver conhecimento de causa. Se eu não conheço o problema com intimidade, eu talvez não solucione com grande eficácia. Então, para mim, conhecer o problema é o primeiro passo. E a coleção da humanidade que a gente tem, ela é muito interessante, porque dialoga com lugares que não tinham as separações territoriais como tem hoje, né? As separações eram muito mais por questões geográficas, né? O Egito, por exemplo, sem o Nilo, ele jamais existiria. Um único rio transformou uma civilização numa das mais poderosas e grandiosas, né? E anteriormente a Ângela me perguntou, mas como é que são essas divisões, tal? Grande parte dessas divisões que a gente conhece hoje, idade pré-história, idade antiga, idade moderna, contemporânea, isso é tudo feito depois de uma consolidação da arqueologia, né? E posteriormente da história da arte. Nós estamos falando aí do começo do século... O reconhecimento da arqueologia, uma tentativa de catalogação histórica no século XIX, mas principalmente no início do século XX. E, na verdade, você comentou comigo, num papo anterior, né, que a gente toma conhecimento desse mobiliário do Egito Antigo, né, só realmente com o progresso da arqueologia, com os estudos arqueológicos, e a gente passa a conhecer esse mobiliário quando é no século XVIII, começa a conhecer, final do século XVIII, começa o século XIX, é isso? Sim, catalogado dessa maneira, sim, 19 para 20. É 19 para 20, ok. 19 para 20. Mas antes já ocorreram algumas pesquisas arqueológicas sem a consciência dessa natureza, que foi o caso do Renascimento, Herculano e Pompeia, que traz Grécia e Roma, isso foi depois de uma pesquisa, né, de um encontro dessas cidades, e o século XIX, quando encontram Tirinto e Micenas, na Grécia, né, que foram soterradas durante um período, e aí o Heinrich Schliemann, a serviço do Napoleão, encontra essas cidades. O Napoleão já tinha entendido que a arqueologia levaria ele a um conhecimento de domínio intelectual importante, né? E ele vai financiar. Isso já havia começado com o Luís XVI. Né? O Luís XVI já estava fazendo isso, e tanto que a Maria Antonieta ela rompe com o Rococó e se afeiçoa ao neoclássico depois que alguns artesãos da equipe dela, do palácio, vão até Herculano e Pompeia e falam, olha, tem uma coisa acontecendo lá na Itália, estão retomando isso, tal, e eles fazem primeiro conjunto de sofás para ela no estilo neoclássico, que mistura um pouquinho a estampa, parecendo rococó, mas a estrutura já é neoclássica. Agora, o curioso no Egito é que 3.000 anos de civilização, e a gente vê nos livros os móveis todos juntos, você não percebe a diferença temporária. Mas conforme a gente vai estudando, a gente percebe a diferença tecnológica que existe do antigo, do médio e do novo império. O detalhamento, o refinamento, né? E essas civilizações, a maioria delas, as caixas e baús eram os objetos mais comuns. Essa cama do dia, ela é interessante porque ela vem da Mesopotâmia, né? O Egito tem muita relação com a Mesopotâmia. Mas tem uma coisa curiosa na cama egípcia. Primeiro que ela é inclinada, a cabeceira é mais alta, a peseira é mais baixa. Então, para o corpo não escorregar, o seu pé fica plantado aqui na peseira. E esse é o famoso travesseiro egípcio. Aí você pensa, mas as pessoas dormiam aí? Não. As múmias foram encontradas com a cabeça apoiada nessa forquilha. Então, duvido que as pessoas dormiam, imagina. Eu morreria de torcicolo. Mas tem... E aqui, então, essas peças que estão embaixo foram todas encontradas na tumba do Tutancâmon em 1922. Ter encontrado a tumba do Tutancâmon fechou a lacuna, né, de que era o faraó, que ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, fecha a lacuna com ele, e aí isso vai explodir dentro do Art Deco. Né? O Art Deco retoma esse aspecto arqueológico, né? E esse mobiliário, o curioso é
esse assento curvado. Isso é feito com calor, né, com bafo na madeira, moldando, e que a gente já vê aí uma primeira preocupação de conforto na peça, né? Esse banco em X, a gente vai prestar atenção porque ele vai acompanhar toda a evolução do mobiliário até os dias de hoje, né? Napoleão usou o X, Dagoberto, Renascimento usou, Mies van der Rohe usou o X, porque é um símbolo derivado do assento do faraó, do líder, do imperador, do rei. Então, isso caminha por toda a evolução do Ocidente, né? E aí eu gosto de fazer essas montagens. Como teria sido morar na Grécia, né? A gente não presta muita atenção, mas a relação entre Egito e Creta, por exemplo, é próxima. Os cretenses e mesmo os egípcios, desculpa, os cretenses e os gregos, eles aprendem a fazer as suas esculturas com os egípcios. Só que a escultura egípcia é monolítica e os gregos se dão a liberdade de movimento, porque sua crença na vida pós-morte e mesmo a sua relação com o cotidiano é muito diferente. O Egito está sempre no limite da sobrevivência. A Grécia vive num lugar que é um verdadeiro paraíso, né? Então, eles se conectam culturalmente, mas cada um tem uma interpretação, e isso rebate na religião. Mas o que eu gosto muito dos gregos é a coleção de móveis, principalmente Cliné, que é essa cama do dia, né? São lugares muito quentes, onde eles guardam aí o ócio durante o dia, né? Dias quentes. E a cadeira Clismos, que ela, então, é extremamente ergonômica. Ela aparece nas cerâmicas, mas não sobrou nenhuma. Nós temos pedaços dela esculpida em pedra. Mas uma clisma original grega, ela não sobreviveu. A gente só a conhece pelas cerâmicas. Sueli, os gregos, eles estavam preocupados com a funcionalidade, então, também. Não só com a estética, também com funcionalidade. Não, com a funcionalidade acima de tudo. A beleza deles é algo que estava conectado com a fé, com a religião. Essa beleza tem a ver com perfeição. Do mesmo jeito que a gente cristão ser benevolente, ter características elevadas, né, transcendentais, a transcendência deles era a perfeição, porque eles acreditavam que tinha um mundo perfeito aqui paralelo, e quanto mais eu conseguisse transcender, eu alcançaria essa perfeição nesse mundo. Aí estaria a explicação da eficácia da minha criação. E eles consideram bastante o ócio como uma prática nobre. As mulheres ficavam separadas dos homens, né? Os homens estavam sempre naqueles festins, né? Os gregos criaram as primeiras cadeiras infantis, que dá para ver aqui, né? No fundo desse prato, essa criança dentro dessa cadeirinha, né? E o difros, que tem uma inteligência. O banco em X, você precisa amarrar os pés para o X não abrir e o assento também manter a estabilidade. Mas os gregos, o que fazem? Invertem a pata. E aí, isso faz uma tração. E o banco não abre. Isso é genial. Ou seja, o design já estava a todo vapor, digamos assim, não? E tem algumas poltronas que os gregos, antes de usarem 4 pés, usaram 3. É muito curioso, porque é um inverso de caminho que eles criam seu mobiliário, né? A Roma conquistou tudo, né, gente? Parte da África, norte da África era romano, onde está toda a costa hoje ali do mundo árabe, né? Parte do norte. Então, Roma, todos os caminhos levavam a Roma. Então, é uma casa. Eles sempre desejaram se parecer com os gregos. Os filhos dos romanos estudavam filosofia com os gregos. E achavam o máximo a casa mediterrânea. Vão trazer isso. Isso está bem presente em Herculano e Pompeia, mas de uma maneira mais luxuosa. Por quê? Porque Roma conquista tantas culturas, ele será afetado com o que há de melhor, com cultura africana, cultura
asiática e mesmo outros povos da Europa. Então, tudo junto e misturado. É uma casa para demonstrar poder. O romano entende plenamente a sua importância histórica e a construção para registros pós. Eles passam a vida construindo e pensando na história, o que ficaria de legado, e entendendo que eles eram os mais poderosos e, portanto, estavam escrevendo a história da humanidade. Isso era claro. Os romanos também, no tempo de Roma, do Império Romano, também houve um avanço tecnológico de materiais na construção dos móveis? Sim, eles são os primeiros a usar metal e fibra trançada. Agora, lembrando que fibra trançada, os gregos já usavam, e isso vem de áreas mais tropicais, né? Os egípcios têm algumas coisas trançadas também, mas eles vão absorver isso de outras culturas, né? E vão dominar o metal. São os primeiros a fazer móveis integralmente de metal, os primeiros a usar vidro plano para fechamento de janela, uso de cortinas, uso de aparador, que é a mesa que ajuda na área de alimentação, né? E aqui, então, a cama chama lectus, e a sala de estar é comum ela ter 3 lectus, que chama de triclinium, essa organização aí, como se fosse um catavento aqui, né? E a mesa ao redor. Mesa tripé, redonda, derivada da mesa tripé dos gregos, só que os gregos nunca fizeram mesas redondas, sempre retangulares, com 3 pés. Então tem muita coisa dos gregos, só que eles avançam tecnologicamente e criam uma maior variedade de móveis. Eles não guardavam o ósseo até conhecer os gregos, depois eles acham o máximo guardar o ósseo, né? Manda o povo trabalhar na agricultura, eu quero descansar. E aí, tudo isso meio que vai congelar, porque a Idade Média, ela não permite a luxúria, o conforto, né? Os 7 pecados capitais são levados a sério, né? Por mais que tenha durado 1500 anos, você tem algumas questões, até pela dificuldade de registrar, os artistas eram anônimos, não tem a questão do ego, então nós perdemos muitos registros da Idade Média, mas 1500 anos acontece muita coisa, muita coisa. Tem evolução, é um período rico, mas é também um período muito duro. E esse fundo aqui é uma cama, que embaixo tem a cama do servo. O servo, em períodos de inverno, ele pega uma panela de cobre que tem um cabo de vassoura anexado para passar ferro quente à cama. Ele deixa essas panelas embaixo da coberta para quando o senhor for deitar, a cama esteja quentinha. E é uma cama chamada cama baldaquino, porque o teto dessa cobertura é fechado. Se tiver um esqueleto aberto só com cortina, é um dossel. Se tiver o teto fechado, como tem dentro da São Pedro, lá em Roma, é um baldaquino. E o baú aqui é imprescindível. Algumas camas eram um grande baú embaixo e depois vinha com essas coberturas. Então, a coleção medieval, ela é muito quadrangular, a arquitetura ela é importantíssima. É de lá que deriva a ornamentação do mobiliário. Aqui, então, a gente tem do século XIX uma herança que veio de Roma, né? Os bárbaros adotaram algumas técnicas dos romanos, então você tem aqui um trono em X, né, que é do imperador, né, em metal, e você tem do lado direito uma cadeira já do período do gótico, quando aparece o torno, madeira torneada, uma tecnologia nesse período. E algumas soluções, elas são derivadas da relação que esses bárbaros convertidos ao cristianismo, principalmente eles, se envolvem com o islamismo durante as cruzadas. As cruzadas foram imprescindíveis para uma grande revolução agrícola na Europa. Houve uma troca muito rica
entre Ocidente e Oriente nesse período, né? O Ocidente começou a ter mais conforto nos tecidos, né? Gaze, que vem da faixa de Gaza, seda, então tecidos mais agradáveis, que não eram aquele tecido bruto, encaroçado, de linho ou de algodão, né? Então as roupas ficam mais luxuosas e os tecidos de roupa de cama, os tapetes, você tem aí uma experiência de conforto que até então não era possível, né? O mesmo acontece com o mobiliário, Sueli? Os móveis ficam mais torneados, com melhor qualidade, também por essa influência, talvez, do Islã? Mas em objetos menores, não tanto no mobiliário. O mobiliário não era tão... Exceto para os nobres e para a igreja. Aí os móveis eram sofisticados, com entalhe, mas, em geral, a temática dos entalhes eram os elementos da arquitetura da igreja, da arquitetura sagrada. Mas essa presença oriental está muito forte, por exemplo, no Renascimento, com as viagens, né? Aparece aí a Companhia das Índias, que tem na Holanda, na França, e depois que perdem a Roma Oriental, fica meio perigoso transitar pelo Mediterrâneo. Então, a Itália meio que entra em decadência, né? Do Renascimento para o Barroco, e entra em ascensão Portugal e Espanha, por exemplo. E a Espanha está muito forte, os ornamentos islâmicos, né, que foram deixados ali depois de 500 anos pelos mouros, né? Então, para mim, dentro do Renascimento, a Espanha é um lugar bem exótico na confecção do seu mobiliário, né? Os portugueses vão usar o couro de sola gravado, que vem do Oriente também. Ali eles conquistam as suas colônias, né? Goa, Macau. Então, o uso da palhinha, do estofado, tudo isso vem transitando do Oriente, das colônias orientais para Portugal e trazendo para o Brasil. É muito importante a gente falar que entre os escravos tinham vários deles que eram convertidos ao islamismo e sabiam escrever, ler e escrever, né? Isso era um segredo entre eles, né? Nós temos muito mais de islamismo do que imaginamos. Esse jeito que a gente vê em algumas festas religiosas do Nordeste, em que as pessoas rezam e balançam, isso é costume judeu, né? Os judeus vieram com os holandeses e ficaram ali em Pernambuco. Recife teve a primeira sinagoga, dali eles foram para Nova York. É um grande caldeirão, né? E a questão da identidade, às vezes, regionalidade, tenta separar isso, né? Mas está tudo junto, né? E aí, uma forte evolução, né? O mobiliário, ele não ganha grandes diferenças na Idade Média, mas no Renascimento, que essa descrença ao período anterior, aí vem com tudo, né? Grécia, Roma, a valorização da natureza, que na Idade Média a terra e a natureza era lugar de expiação do homem, né? No Renascimento vem o ornamento floral misturado com o geométrico, com os conhecimentos científicos de perspectiva, e, de novo, a cadeira em X, que volta com tudo, né? Que aqui, então, é a cadeira de Savonarola. Savonarola era um monge ali de Florença. Ele, naquela época, não era possível diagnosticar, mas ele era, talvez, esquizofrênico, bipolar, e ele foi queimado na fogueira, né? Porque chegou num grau de loucura que não era possível ser identificado, né? E o cassonete, esse baú aqui, ele era muito importante para as famílias ricas. Eles desfilavam nas praças para mostrar a junção de fortuna. Então, esse baú tinha que ser muito rico para mostrar a grandiosidade da junção das fortunas. A mesa de cancela, que era uma mesa que podia ser transportada. É muito importante dizer que muitos desses móveis era comum, desde o Egito Antigo, serem carregados para casas do senhor. Tanto que a palavra mobiliário vem de mobília, mobilier, de italiano, de movimentar, de deslocar. Então, é muito importante e sempre foi feito o uso de carregar. Tem cerâmicas gregas que uma clineta sendo carregada por um asno nas costas, né?
Então, era muito comum viajar e carregar os móveis juntos. No Barroco, a necessidade de utilizar o cenário para demonstrar grandeza, isso era muito importante, assim como foi importante no Egito Antigo. Então, você entra com móveis robustos, sólidos, mas tem um detalhe diferente aí, que com as navegações, a França, ela manda alguns padres junto com os italianos quando vão para o Oriente. E a França, então, começa a entrar em contato com o Oriente, mas não consegue discernir o que é China e Japão. E aí você entra esse enegrecimento da madeira, que vai ser muito forte. As nossas madeiras escuras vão para a corte do Luís XIV. Ali é um novo centro cultural. A gente tem curumins que foram levados do Brasil, crianças indígenas que estavam na corte do Luís XIV, serviam a nobreza da corte do Luís XIV. Tem pinturas registrando isso. E tem a presença da China, principalmente aí nos detalhes desses móveis, misturado com o dourado. E não é à toa que o Luís XIV é intitulado Rei Sol, porque o amarelo é a cor do imperador chinês. E os franceses, os europeus, conhecem a grandeza do Império Chinês. E o entrelaçamento só vai acentuando cada vez mais. Então, a gente tem uma história de relações com o Oriente, quer seja com o mundo árabe, com o Extremo Oriente, que talvez possa ser uma história a ser contada ainda. Até hoje ninguém contou quantas vezes a gente se cruzou aí, né? E a importância da influência dessas culturas. E aí, então, esses móveis são grandiosos, robustos, eles precisam de travas ou bandejas na base, são tão pesados que o cadeirão pode cair, principalmente por causa da inclinação do encosto. A gente já vê estofado aqui, que começou no século XVII. A Inglaterra, a gente percebe que é um dos primeiros lugares que a gente vê o estofado com pregaria, e essas travas, que podem ser em H ou em X, formato orgânico. Mas mistura formas quadradas, não tenho muito vazado no encosto, e estofados. Isso é uma questão francesa. O inglês, ele usa madeira natural. Quando você encontrar uma cadeira que você acha que é uma cadeira estofada, é uma poltrona. Os ingleses dificilmente forram a cadeira no encosto. É bem difícil. Né? Isso é de períodos posteriores. E essa é uma Queen Anne, mas ela é tardia. Ela não se parece nada com a Luís XIV, porque é um barroco tardio que já dialoga com o rococó. E aí você vê as perninhas dela em forma aí de cabriolê, perna de cabra. Só uma pergunta, Sueli, antes de sair do barroco e entrar para o rococó. No barroco, o luxo, ele sobe o patamar, né? Inclusive por influência desses outros lugares, não? Da China, do Japão, não? Com certeza. E tem um elemento que é o exotismo. No barroco, você tem casco de tartaruga, madrepérola, pedaços de pedras preciosas, mármore. A riqueza de superfície, ela é enorme. A marchetaria, ela vai para um outro nível de sofisticação e rendilhamento na superfície. Então, você tem uma quantidade grande de elementos. Latão recortado, dourado e recortado, revestindo as portas. E esse acabamento de latão é muito interessante, porque, com certeza, tem um guarda-roupa gêmeo desse, que os detalhes que foram filigranados daqui, ele está no negativo no outro armário. Um aproveitamento desses recortes. Já o Luís XV já começa uma crise na corte, né? A França é a monarquia mais poderosa, principalmente porque se juntou a família Médici desde o Renascimento. Não é à toa que a gente coloca a França com grande ênfase na história, e ela meio que dita as direções de mobiliário, por exemplo, da moda e etc. Tem outros campos em que ela é referência. Então, aqui, mais acentuado ainda a presença chinesa, que é a observação do mobiliário chinês, que por meio das curvas, ele não tem travas de segurança.
E mesmo com a superfície delgada, a gente entende que o móvel tem estabilidade. Então, é com o mobiliário chinês que o europeu entende que ele pode tirar as travas e tornar isso mais ornamental, mais delicado. Então, a gente chama de cabriolé, ou pé de cabra, ou pé de cachimbo, né? Que é esse joelho acentuado que termina nessa sapatilha. Isso é influência chinesa. Então, a França, ela traduz de uma maneira bem sofisticada. Eu digo que os franceses são os gregos do passado, né? Por conta desse aprendizado muito minucioso, muito sofisticado que eles têm, né? São os alunos mais obedientes da Itália, eles superam a Itália, aprendem com os italianos e superam, né, os italianos com essa carga romana antiga. E aí, então, para o ócio, eu preciso de uma coleção maior de móveis, né? Escrivaninha, começa o exercício da intimidade, né? As pessoas começam a escrever cartas e diários pessoais, o boudoir, que é aquele quarto para encontros secretos, porque a grande nobreza está presa dentro de Versailles, né? E aí, então, é necessário criar novas diversões para ficar preso dentro daquele lugar. E aí, então, cresce a teatralidade. A distância com a realidade leva à teatralidade. Né? E a cenografia, com esse toque de fantasia, é o que vai permanecer dentro dos interiores. Eu estou com a minha assistente aqui, que é a minha gata, que ela está tentando interferir na conversa. Na próxima. E você tem os ingleses que levam que são mais fiéis, adoram a influência chinesa, e você tem o chipandeio, que vai copiar. Os franceses adaptam o seu gosto. O chipandeio, ele vai tornar a nossa vida muito difícil, porque ele pega os móveis Queen Anne, ele vai ornamentar, mas não é qualquer ornamento. Ele faz uma mistura gótico, chinês, né? Tá tudo junto e misturado. Acho que o chipandeio é um dos estilos mais difíceis. Você tem que se acostumar com essa fidelidade que ele tem, com esse gosto chinês, versus essa adaptação que ele faz de uma maneira única na cadeira rococó dele, né? Que é uma cadeira do tamanho da barroca. Ela é grande. E dependendo da Queen Anne, da chipandeio, ela precisa de travas, porque ela não para de pé. Eu já tive clientes que comprou cadeiras chipandeio que a cadeira caía. Isso para a gente era um grande problema. E como ela é bem retilínea, o assento ele pode ir se movimentando em relação à trava. Então a gente tem aqui, para que as mulheres com as suas saias armadas sentassem, o canapé, que é como se fosse uma junção de cadeiras. A cada assento tem um pezinho marcando, né? Chama canapé, né? Que eu brinco com os alunos que não é aquele salgadinho de festa, né? É um mobiliário, né? E praticamente cabia só uma mulher sentada aí, porque a saia podia ampliar para as laterais até 2,5 metros, 3. Tem umas saias na Inglaterra que elas tinham de largura 3,5 metros, de comprimento 3,5 metros, e era da largura nossa lateral. E então parecia que as mulheres estavam com uma mesa na cintura. Tinha que então entrar de lado, porque era impossível, né? Passar. Dava para esconder criança embaixo da saia. Amante, tudo, né? Dentro da saia. A cômoda bombê, né? Então, veja que o Luís XV, ele é muito orgânico. Ele não tem retas. É totalmente orgânico. Estufado, né? Não tem. E essa é a poltrona voyeur. Era para você encostar seus cotovelos aqui e assistir fofoca ou jogo de carta, né? Então, realmente, móveis para ociosidade, né? Para esse enclausuramento, né? Nós estamos preocupados aí que já estamos vários meses dentro de casa. Imagine esse pessoal dentro de Versailles, né? E eram muitas pessoas. 4.000, 5.000 dentro de Versailles, né? Então, a vida era bem difícil. E aí, então, é muito interessante porque o Luís XV é bisneto do Luís XIV. O Luís XVI é neto do Luís XV. A gente
Os períodos eram muito longos. O Luís XIV, nenhum monarca europeu superou o Luís XIV, acho que são 72 anos de governo. A Rainha Vitória, 60 e pouco, foi a única que quase encostou. Um governo muito longo. E aí a gente chega no último, imagine, se já tinha crise no Luís XV, quando chega no Luís XVI, então, por mais que ele tivesse boa vontade em ajustar, ele não tinha a nobreza do lado dele, né? E a burguesia, então, se rebela, e aí a gente tem a Revolução Francesa em 1789, e ele é conhecido como o rei decapitado. É muito importante porque essa definição é uma questão simbólica, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que explica os ambientes de Matrix, por exemplo, quando tem ambiente de Luís XVI, é ambiente de morte e transformação. Né? A primeira cena, quando ele toma a pílula, 2001, Odisseia no Espaço, quando o astronauta morre dentro do quarto, em estilo Luís XVI. Então, se transformou num símbolo ocidental de ruptura e transformação. Muito... E aí, então, a gente entra no período do Luís XVI, né, escassez. Quem vai romper com o rococó e aqueles excessos é a Maria Antonieta. Ela fala, pelo amor de Deus, chega, não aguento mais colocar peruca com um navio na cabeça, né, com gaiola de pássaros. Gente, é demais. Ela se dá o luxo disso porque ela não entende muito de por que a gente precisa chegar nesse ponto. Ela é uma austríaca, né? Sendo um império bem importante. Se vocês procurarem as esposas dos Luíses, elas são austríacas. A Leopoldina, aqui no Brasil, ela é austríaca. Ela é prima da segunda esposa do Napoleão. É uma proximidade histórica bem interessante. E você tem a escassez, racionalidade, simplicidade, e tem essa peça aqui, essa cama do dia, que é Recamier. Essa mulher, ela é parente do Napoleão, ela está semi-deitada aí, eu até antecipei um pouquinho, porque eu tenho a cama do dia também no Luís XVI, mas a história dela é que quando o marido viu, é uma pintura do Jacques Louis David, ela descalça, isso é muito erótico, muito sensual. Como assim? Os pés descalços. Essa pintura ficou guardada há 50 anos, porque o marido ficou escandalizado, né? A mulher aparecendo com os pés descalços. Mas era muita intimidade. E ela está vestida como uma deusa grega. Essa é a moda desse período, né? A Maria Antonieta fala, pelo amor de Deus, chega disso tudo, vou dar um tempo com as armações de saia. E ela vai vestir um vestido muito simples, inspirado na Grécia Antiga, que a corte vai ficar ofendida, porque ela vive de camisola. A rainha está vestindo camisola. E o cabelo solto, encaracolado e preso, estilo grego. E depois, com a escassez, a pressão, né, que culminaria na Revolução, a gente chega aí numa simplicidade. Eu tenho vários elementos greco-romanos aqui, né? Cubo com roseta, faixa decorativa, as colunas com o corpo frisado está presente. Veja, a coluna, cubo, faixas decorativas, o tempo todo, coroa, o tempo todo está presente isso de influência greco-romana. É muito interessante ver essa simplicidade e quando eu comparo com o neoclássico do Império de Napoleão. O Império de Napoleão já é uma outra fase, onde ele entende a importância de Herculano e Pompeia e o desejo dele de ser um imperador quando crescesse. Ele carregava na mala, nas viagens, as biografias dos grandes Césares, porque ele queria ser um César quando crescesse. Sueli, os móveis aqui, eles indicam poder também, não é? Absoluto. Ele que conseguiu implodir uma das pirâmides. Só tem uma delas abertas e ele abriu na dinamite. Então, ele é o cara que vai misturar tudo. Eu quero que as minhas conquistas estejam presentes no meu ambiente. E aí ele mistura Egito, Grécia e Roma. Mas isso ele é neoclássico? É neoclássico por conta das referências greco-romanas. Mas eu considero pré-romantismo. Para mim é um pré-romantismo.
Você traz África ou Oriente, que ele vai trazer também, aí eu vejo os primeiros ruídos dentro do neoclássico já caminhando para o romantismo. E é interessante também dizer que Napoleão leu 7 vezes Os Sofrimentos do Jovem Werther, a grande obra romântica. E escreveu uma carta para Nietzsche, de que ele se apaixonou. Por quê? Porque Os Sofrimentos do Jovem Werther é no estilo diário, escreve intimidades, pensamentos. E pela primeira vez, rompendo com o pensamento clássico que permeou todo o Ocidente, você vê a emoção sendo valorizada e as pessoas se identificando com isso. Então, o valor da emoção, do pensamento, dos sonhos, ele ganha importância a partir daqui. E aí você vê símbolos romanos presentes, né, como a águia, que vai ser um dos símbolos do Napoleão, que era dos Césares, e que Hitler vai emprestar. Porque Hitler queria ser Napoleão quando crescesse, né? Dominar toda a Europa. Então, são símbolos de civilizações poderosas que ficou no nosso imaginário, que quando a gente olha, não precisa explicar. Eu já sei a história que está por trás disso. Então, isso é bem interessante. Temos tempo? Temos, continuamos. Ok. E aí, então, se eu tenho tantos países aí sendo invadidos por Napoleão, tipo, gente, o cara quer dominar a nossa área e a gente está usando o estilo dele, é como se a gente estivesse exaltando a figura dele. E outra, ele é originário de uma civilização que nem existia no mundo greco-romano. Ele está emprestando do mundo dos romanos uma história que não lhe pertence. E aí, então, principalmente a Alemanha, ela vai em busca da sua identidade. Então, a filosofia romântica é alemã, mas quem criou o estilo romântico dentro dos interiores foram ingleses e franceses. O período vitoriano e o Luís Felipe, depois Napoleão III. Então, quando o aluno fala assim, de design de interiores, professor, eu quero fazer um trabalho sobre interiores românticos. Filho, que romantismo nós estamos falando? Estamos falando do vitoriano, estamos falando do Napoleão III, que é um sobrinho do Napoleão, ou Luís Felipe, que foi um herdeiro dos Luíses. O romantismo é uma volta ao passado. A primeira coisa que volta aqui dos países que tiveram formação no século 7, 8, 9, que eram bárbaros, eles se recusam a serem influenciados por conta do Napoleão, pelo mundo greco-romano. E aí a ruptura. E com a decapitação do Luís XVI, caem as leis que reservavam aos nobres o uso de materiais nobres, móveis, utensílios, objetos, e o neoclassicismo alavanca a indústria. E aí, a coisa perfeita. O burguês queria ser nobre quando crescesse, e ele fala, cara, eu quero esse ornamento com esse, mas peraí, é tudo junto, misturado. Quem confeccionava também não entendia desses detalhes, o que estava por trás, o contexto por trás dessa questão, e aí vira tudo junto e misturado, que é o objeto que vende. E você tem o encontro de África, com o mundo islâmico, com a volta do rococó, a volta do gótico, o neogótico, neo-rococó, tudo junto e misturado. E, um pouco antes, Darwin tinha feito sua grande obra botânica, sobre a evolução das espécies. Isso vai impactar, claro. Então, Darwin, com isso, as descobertas botânicas, a arqueologia que levou a essa explosão de pesquisa científica do corpo, da natureza. Então, você tem a casa romântica, a casa vitoriana, por exemplo, ela é eclética, ela é historicista, ela é uma viagem no tempo, ela é um museu pessoal, porque lá fora a paisagem está sendo destruída, e é no período em que inventam tradições. De acordo com Eric Hobsbawm, o saiote escocês,
ele nunca existiu antes do século XIX. O século XIX, com medo de perder a memória, inventou novas histórias. Isso é muito curioso. A invenção das tradições. Eric Hobsbawm, vocês vão encontrar isso, essa justificativa. Né? E aqui vem tudo, né? Árabe, gótico, bárbaro, chinês, japonês e etc. O que nos leva a 1851, uma grande exposição, e quando França e Inglaterra passam a comercializar com o Japão. Então, e é aí que a gente se encontra no Art Nouveau. O Art Nouveau é um resquício da visão romântica que se soma a uma grande força do Japão. Se vocês olharem a pintura do Van Gogh, por exemplo, Van Gogh aprendeu a pintar a partir de gravuras japonesas. Algumas pinceladas, algumas temáticas de Monet, Manet, Renoir, Degas, é de origem japonesa. São as gravuras de Hiroshige Hokusai, que inspira essa nova geração de artistas a pintar ao ar livre e observar a incidência do sol sobre a natureza. E tem eles usando kimono nesse período, Toulouse-Lautrec, que usa a própria técnica de gravura japonesa nas suas obras, né? E aí, então, as gravuras japonesas, os objetos japoneses que chegam para serem comercializados, eles são inspirados na natureza. Então, você tem toda essa organicidade, o ornamento vegetal, a sinuosidade e o congelamento de algumas manifestações da natureza, como, por exemplo, a água quando cai no ralo, que faz aquele vórtice, né? Aquilo, por exemplo, é congelado e está nas arquiteturas do Gaudí. Ondas, movimento da água, lufadas de vento. Lembra da gravura do Hokusai? A grande onda, aquelas pontas crepitadas. Está presente em muitos objetos e até pinturas e esculturas do período impressionista e Art Nouveau. Né? E aqui eles dialogam também com tecnologias de ponta. Está chegando a eletricidade, o metal para grandes construções e o fechamento em vidro, que já chegou em 1851. Né? O grande galpão de 1851, o Palácio de Cristal, levava meses, era tudo pré-fabricado, montado no lugar, com painéis de vidros, que levava meses para montar. Então, eles têm essa questão. E aí é considerado pré-modernismo. Por quê? Você não vê referências. O barroco está aqui, o renascimento é retorno à tradição, à memória do passado. Não. É diálogo com a natureza. São novas linguagens, novas expressões. Então, o Art Nouveau é considerado um pré-modernismo. E, com isso, a gente vira o século. A Primeira Guerra Mundial leva ao fim do Art Nouveau, né? Entra a máquina, e aí você tem o Art Deco. Mas o Art Deco é uma evolução do Art Nouveau. Isso é fato. Porque você vai encontrar vários artesãos do Art Nouveau atuando no Art Deco, mas geometrizando o trabalho anterior. É muito interessante ver alguns designers que vieram de uma organicidade Art Nouveau geometrizando no Art Deco. Entre eles, o grupo ali da Secession de Viena, ali na Áustria, que é um Art Nouveau tardio. Eles estão entre o Art Nouveau e o Art Deco, são considerados aí os precursores, assim como Mackintosh, na Escócia, que é um Art Nouveau totalmente diferente. E a gente encontra aqui, por que isso é modernista? Primeiro que você tem muitas formas geométricas, a caixa, a quadrangularidade está presente, porém, não é para muitos isso daqui. Isso daqui não é estandartizado. São acabamentos luxuosos, pele de tubarão, madrepérola, tudo que há de mais luxuoso, prata, latão, está no Art Deco. Então, ele dialoga com uma estrutura modernista, quadrangular, mas a ornamentação, a luxuosidade, sofisticação é para quem pode, não é para todos. Então, ao mesmo tempo que acontece o Art Deco,
acontece de Stil, Bauhaus e Werkbund. Então, aqui, a gente passa para um outro momento, que é essa simplificação, porque está submetido à estética da máquina. Sob tantas críticas, o Art Nouveau tem toda a sua... Desculpa, o modernismo tem toda a sua justificativa de existência. A gente vem de quase um século, 70 anos de tuberculose na Europa. A gente tem a Primeira Guerra Mundial. A gente tem o grande aumento da Revolução Industrial, que explode. Você tem muita coisa somando para o modernismo, né? Então, ele foi um período necessário, racionalista e funcional. Ele está driblando uma série de coisas. A pré-fabricação de casas, porque muita gente perdeu suas casas na Primeira Guerra Mundial. E aí você tem uma primeira escola dialogando com as tecnologias contemporâneas do período, que é a Werkbund, que está querendo desenvolver mão de obra qualificada para a indústria. E você tem o Peter Benz, que é o primeiro que vai fazer utensílios domésticos elétricos para a indústria. A AID, que é importantíssima. Então, aqui é a estética da máquina. Eles abrem mão da ornamentação, até por conta da máquina, e porque também entendem que a nova tecnologia tem que dialogar com formas, com novas formas também. Não adianta eu ficar usando formas do vitoriano, por exemplo, né? Depois você tem, ainda no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, numa zona neutra, que é a Holanda, em Utrecht, você tem ali Mondrian e o neoclassicismo, e eles se juntando até o Van Doesburg, né, que convida o Rietveld, que eu acho que é o grande representante aí do mobiliário dos interiores, na casa que ele fez, Schroeder, né, em Utrecht, quando ele cria a Red and Blue, e que o Doesburg sugere para ele pintá-la nesses planos, porque ele vê um diálogo muito próximo com a pintura do Mondrian. Né? Mas ela é considerada uma máquina de sentar e também um grande exemplo de arte aplicada, porque dialoga com a arte, mas ela tem uma função. O objetivo básico do Rietveld era uma cadeira que fosse possante para a babá que cuidou dos 8 filhos dele, os oito filhos dele, tivesse facilidade de levantar com os cotovelos com a criança no colo e que fosse dura e rígida para ela não dormir e deixar a criança cair. E depois transformou tudo isso, né? Desculpa. E, por último, a Bauhaus. A Bauhaus, ela dialoga direto com o de Stil. Bauhaus sem de Stil não existe. Eles se conheciam, vários deles vieram até a Bauhaus do Stil para dar palestras. Walter Gropius era conhecido deles. E você tem, por exemplo, a luminária do Walter Gropius é uma interpretação da luminária fluorescente do Rietveld. Fica muito claro isso. Então, essa é uma escola em que a Alemanha quer alavancar a tecnologia e sair do limbo. E é uma escola do Estado. O governo investe nessa formação e foi uma escola idealizada pelo Walter Gropius. Ela foi fechada pelo nazismo porque ela era uma escola do governo, né? Alimentada pelo governo, porém, teve as cabeças mais brilhantes da história. Até hoje a gente não consegue se desvencilhar da Bauhaus, porque ela realmente foi importante. Mas era uma escola de nível técnico. Nível técnico. Ela se assemelha um pouco ao que a gente tem no Senai hoje. É muito interessante isso. E aí o último é o pós-moderno, né? Chega todo o período histórico, ele é decorrente da própria mutação do indivíduo. Chega uma hora que isso já não dialoga mais comigo. Eu tenho outras necessidades. Então, para não parecer que os estilos, a história dessa cultura material tem vida própria. Não. É nossa história. Nossa história é contada por meio de objetos que levam cicatrizes, tecnologias. Um móvel sem a presença do seu usuário, ele consegue contar as suas histórias. Parafuso, rupturas, o tipo de máquina, o corte, o detalhe.
o acabamento, a estrutura interna. Quer dizer, cada peça dialoga com o seu tempo. Então, a gente consegue contar a história por meio deles. Tanto que a Harvard fez um curso chamado de Coisas Tangíveis, se não me engano, que é a junção de objetos de vários museus tentando contar a história do indivíduo em um tempo por meio dos objetos. Então, é um jeito bem interessante, uma metodologia bem interessante. E aí a gente chega na negação do modernismo. O modernismo já tinha vencido, já não atendia mais às necessidades, novas tecnologias, o mundo avançando, se modificando geopoliticamente, demograficamente, e aí então era necessário voltar às raízes, à identidade. E a gente é um ciclo racional, emocional, racional, emocional. Se você vir desde a pré-história, você vai perceber muito nítido aí. Emocional, racional, emocional, racional. E no mundo contemporâneo, a gente tem aí uma mudança muito sensível por tecnologia, pelo avanço do petróleo, a chegada do plástico. Tudo isso muda a direção da produção material desses objetos. E você tem a negação do modernismo, porque ele já venceu, ele já cumpriu a função dele. E a busca da identidade regional. Agora, olha que curioso. Você tem a arte pop, a sensibilização de outros sentidos, por meio das drogas, o universo psicodélico e etc. A chegada do plástico, a negação do modernismo. Eu não quero mais aquela formalidade, eu quero o humor. Agora eu vou para o simulacro. As coisas estavam ficando muito complexas. Agora, como é que eu chego nessas formas, Sueli? A gente não pode esquecer que em 1963, Ettore Sottsass, que eu considero um dos grandes ícones da ruptura, ele viveu na Índia. Eu nunca lembro o nome da cidade, gente. Tuvulano alguma coisa. Ele viveu 3 anos. Tempo suficiente para que nos anos 70, quando ele fizesse parte de um dos grupos anti-design, ele traga esse exotismo. Então, quando eu vejo o movimento Memphis e alquimia, por trás eu tenho a Índia. Isso é muito curioso quando os vários empréstimos do Oriente. Eu gosto muito desse diálogo. E aí, a mistura de materiais, o colorido. É muito importante para nós, do design de interiores, entendermos que o movimento Memphis não foi apenas um movimento de design. Eles revolucionaram a superfície da cerâmica. É por isso que na Revestir hoje, a maior quantidade de material a ser exposto é cerâmica. E a grande ruptura e mudança total na superfície foi dada por esses movimentos italianos. O alquimia e o Memphis, né? Que são os pós-modernos. A gente fala que é a negação da tradição, porque o modernismo negou a tradição. O pós-modernismo vem negando o modernismo. É só para confundir, né? Para parecer que você está falando bem difícil. O pós-modernismo é a negação da tradição. E aí você fica bem na fita. Eu acho que é isso, gente. E aqui, no futuro, quem sabe a gente se encontra para um grande papo desse, né? Porque a história do mobiliário brasileiro é outra história.